Tudo certo, pessoal? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Saulo e hoje a gente vai estar falando sobre fluxos migratórios. Então, vamos começar pelo começo, dar uma contextualizada histórica aqui, ver como é que foram os primeiros processos de migração que a gente sabe da espécie humana. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. Bom, primeiro a gente vê que ele não foi um processo rápido, né? Ele começa lá na África há cerca de 100 mil anos atrás, quando as primeiras populações começam a atravessar ali pela Península Arábica. Depois vão chegar na Europa cerca de 40 mil anos atrás. Depois vão se expandir ali pela Eurásia até chegar no Extremo Oriente, na Oceania. E há cerca de 12 mil anos atrás, através do Estreito de Bering ali, vamos chegar a começar a colonizar pela primeira vez o continente americano, né? Então, o que acontece? Durante todo esse período, a nossa espécie ela viveu com hábitos nômades. Então, a questão da migração estava presente na vida cotidiana, fazia parte da vida, né? Até cerca de 11 mil anos atrás, que quando esse processo de expansão ali se consolida, que a gente vai começar as primeiras civilizações, que é quando a gente domina a agricultura, começa a ter a história escrita, enfim. E aí começa a evolução de mais alguns poucos milhares de anos, né? Vamos botar aí uns 8 milhares de anos para a gente chegar nos Estados-nações que a gente conhece hoje. E é onde a gente vai chegar no que significa o termo de migração na atualidade, né? Na sociedade contemporânea. Então tem alguns termos, algumas coisas que a gente vai revisar aqui que a gente não pode esquecer, que são importantes a gente saber. O primeiro deles é o termo de migração, né? Migração significa deslocamento populacional, entendeu? São pessoas ou até animais que estão saindo de um lugar ou de outro. De um lugar para outro, na verdade. O que a gente não pode confundir, que geralmente a gente confunde bastante, é entre emigração e imigração, que a gente vai falar agora. Emigração é quando você está saindo do seu lugar, da sua terra natal, do seu estado, da sua cidade, um país. E a imigração é quando você está chegando num outro lugar. Então é tudo uma questão de referência. Se você é um brasileiro que está indo morar no México, por exemplo, para o Brasil você está sendo emigrante. Para o México você está sendo imigrante. Entendeu? Então, vamos lá. A imigração ela pode ser interna ou externa. Ou seja, você pode estar imigrando internamente ali dentro do território do seu país ou externamente, que é o quê? Quando você sai do território ali do seu país. Por exemplo, uma imigração interna pode ser quando a pessoa sai de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Ou então sai de Goiás para a Bahia. Você está ali migrando, mas dentro ali do seu território nacional. Quando ela é externa é quando você sai dele. Ela pode ser espontânea ou forçada. O que seria uma imigração forçada? A imigração forçada é quando você está correndo risco de vida e tem que sair ali do seu local de origem. Por exemplo, como é o caso de refugiados de guerra, pessoas que sofreram algum tipo de catástrofe natural ou uma epidemia do tipo. Hoje a gente está vendo uma das maiores crises migratórias da história acontecendo agora, né, ali na Eurásia, na Europa, de pessoas que estão saindo do Oriente Médio, do Norte da África, para fugir de todo um contexto caótico ali que está acontecendo agora. Né? Quando ela é espontânea, quando a pessoa está saindo, por livre e espontânea vontade, né? Ou procurando melhores condições de trabalho, ou então simplesmente por querer mudar para algum lugar novo, ou pode ser por questões, inclusive, de como é que a gente fala? Incentivo que outros países dão, como é o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá é um país hoje onde as pessoas, a população canadense está envelhecendo,
Então eles precisam de pessoas jovens, eles precisam de mão de obra, eles precisam de gente para povoar o território. Então eles vão ali fazer vários incentivos para que as pessoas possam mudar, né? E migrar para o Canadá. A gente já teve um período desse no Brasil, que foi no final do século XIX, um pouco depois da abolição da escravidão. Porque o que acontece é que a mão de obra escrava ela já não era viável, estava também acontecendo uma espécie de tentativa de embranquecimento da população por parte das elites políticas, que não queriam que houvesse miscigenação entre brancos e negros, e aí fizeram uma par de incentivos para que camponeses pudessem vir da Europa para vir aqui popular o território brasileiro. Enfim, isso foi assim, um momento significante, né, na nossa história, que caracteriza uma fase também do nosso processo de movimentos populacionais. Veio gente da Europa, veio gente da Ásia, veio gente do Oriente Médio também para cá, como sírio-libaneses, chineses, japoneses, italianos, alemães, todos incorporar a população brasileira como a gente conhece hoje, né? Então vamos lá. Além disso, ela pode ser também permanente ou temporária. Como assim? Permanente é quando você migra, né, de forma permanente, com a intenção de permanecer naquele lugar ali que você está chegando, ou temporária. A temporária ela pode se dar de duas formas. Ou ela é sazonal, e você fica por um período de tempo um pouco mais longo em um outro local, mas depois volta para o seu local de origem, como é o exemplo dos retirantes do sertão brasileiro, por exemplo, que na época da seca tinham que migrar para o litoral para exercer algum tipo de atividade remunerada lá e depois voltava para o sertão. E a temporária ela pode ser também pendular. O que acontece? A pendular é quando você fica por um breve período de momento, pode ser até no mesmo dia. Por exemplo, quando você está numa cidade perto de uma capital, e aí tem um fluxo pendular de pessoas diário que sai das cidades no entorno, vai para a capital, exerce alguma atividade remunerada ali, depois volta para o seu local de origem. Então, pessoal, agora que a gente deu uma revisadinha, vamos dar uma olhada nesses mapas aí, para a gente dar uma olhada como é que esses processos migratórios se dão na prática, né? Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente tem ali, entre as décadas de 50 e 70, um fluxo migratório muito grande de pessoas indo para a região do Sudeste, porque na época o Brasil estava passando por um período de industrialização intenso. Ou seja, a gente estava investindo no capitalismo industrial, ou seja, as regiões ali do Sudeste, como São Paulo, onde isso estava acontecendo, precisavam muito de mão de obra para trabalhar nas indústrias. Então, havia um incentivo por parte do Estado, por parte da forma como o capitalismo se dá naturalmente, para que pessoas fossem ali. Então, esse fluxo foi muito intenso. E ele durou durante muitas décadas, inclusive até hoje, né? Teve também um fluxo de pessoas ali para o Centro-Oeste, para a construção de Brasília, e para o Sul. Nessa região Sul, o que estava acontecendo? Pela primeira vez, o plantio da soja. Começa o cultivo da soja ali. Isso vai ser importante para a gente entender mais para frente também o que vai acontecer. No segundo mapinha, a gente tem o quê? A gente vê que o mapa começa a ser um pouco mais articulado, né? A gente continua tendo esse movimento de pessoas para o Sudeste para trabalhar no capitalismo industrial, e continua tendo pessoas indo para Brasília, por causa dos governos militares. Houve incentivo também para o pessoal ir para a região norte para conseguir ocupar o território, por causa de uma questão de segurança nacional mesmo, para a gente ocupar o território, para não perder esse território, né, vamos dizer assim. Só que agora a gente está vendo que um fluxo de pessoas saindo da região sul e indo para a região centro-oeste, ali através do Mato Grosso até o norte. O que é isso? Depois da Revolução Verde,
os grandes latifundiários, donos de terra, eles conseguiram ter formas ali de conseguir manipular a terra, né, através da tecnologia, através do processo de calação, que é você coloca cal ali, e aí você consegue produzir soja. Então, houve um movimento de muita concentração de renda, grandes latifúndios, grandes plantações, e essas pessoas, os pequenos produtores de terra, os pequenos proprietários, as famílias da agricultura não conseguiam mais reproduzir ali e tiveram que se expandir para o norte da região, ou então fazer o êxodo rural e ir para as grandes cidades. E aí as consequências disso a gente observa no último mapa aí, da década de 90 e 2000, que é o quê? Além de todos esses movimentos que a gente está falando, esse movimento de expansão da fronteira agrícola se intensifica, e é o problema que a gente tem hoje, depois do Cerrado ter a sua maior parte desmatada, e agora a gente está tendo movimento ali para a Amazônia, né, por causa da expansão do agronegócio e do latifúndio. A gente vai ter, continua tendo esse movimento migratório para a região sudeste, mas agora, tá vendo a setinha subindo ali? A gente está tendo um movimento de migração de retorno, que é o quê? Todo esse êxodo rural, toda essa movimentação para o sudeste causou problemas como superpopulação, desemprego, violência, falta de infraestrutura, além de agora no Nordeste a situação melhorou um pouco, a gente tem a transposição do Rio São Francisco, a gente tem uma melhor qualidade de vida lá e, é claro, o fator humano de pessoas que querem voltar para suas raízes, querem voltar para sua terra, né? Então a gente está tendo esse movimento de retorno. Então, pessoal, no mais foi isso. Muito obrigado, bons estudos para vocês e fiquem bem aí. Valeu!